Sejam bem-vindos ao Brands for Life. O meu nome é Hugo Manuel Correia e este é o Interface que coloca em contacto diferentes marcas que tiveram em comum a reação aos dilemas trazidos pela pandemia da Covid-19. Hoje temos em destaque duas marcas que estiveram na linha da frente a prestar serviços de primeira necessidade aos portugueses, uma na distribuição, outra no setor financeiro. Em Portugal, há pouco mais de um ano, a Mercadona terá enfrentado nestes meses o maior stress test logístico desde que abriu o primeiro supermercado no país em julho de 2019. E numa crise onde muitas famílias perderam rendimentos e as empresas ficaram asfixiadas financeiramente, o BPI foi uma das marcas do setor bancário que teve de reagir com rapidez, seja com moratórias ou com linhas de financiamento inéditas para tempos de exceção. Para falar das duas experiências, contamos com a participação hoje de Constança Silva Macedo, diretora de Comunicação, Marca e Responsabilidade Social do BPI, e ainda de André Silva, diretor de Comunicação da Mercadona Portugal. Constança e André, sejam muito bem-vindos a este espaço de tertúlia sobre a vida das marcas e a forma como as marcas estão presentes na nossa vida. Eu, neste caso, começaria pela marca que tem uma vida mais curta em Portugal e que está cá há menos tempo. Começaria pelo André e pela Mercadona. Como eu dizia há pouco, este ano, e no fundo num período tão curto de vida, estaria longe de imaginar para a Mercadona e para as vossas equipas um ano tão atípico com tantos desafios como este, André. Sim, obrigado pelo convite, antes de mais. Efetivamente foi uma prova de fogo. Nós abrimos as primeiras lojas em julho de 2019, portanto estávamos a operar sensivelmente há 8 meses. E foi um teste a toda a nossa, principalmente a toda a cadeia de abastecimento e o nosso primeiro foco foi, portanto, tínhamos um plano de expansão para cumprir, também para este ano, para 2020, e o nosso foco foi, mantivemos esse plano de expansão em stand-by, 2 meses, e o nosso foco foi exigir e garantir todas as condições de segurança dos nossos trabalhadores e dos nossos clientes. Aliás, André, quase que podíamos também fazer aqui uma pequena achega, ou seja, quando a empresa se instala em Portugal, desde logo houve um desafio de comunicação para que, no fundo, toda a equipa da Mercadona Portugal pudesse, no fundo, beber toda a cultura da empresa espanhola. Durante este momento também foi muito importante comunicar muito rapidamente a forma de agir e as boas práticas para que, no fundo, todas as lojas estivessem a trabalhar em consonância e dentro dos predicados da Direção-Geral de Saúde. Sim, isso foi bastante importante. A coerência entre aquilo que dizíamos, a forma como nós comunicávamos com os nossos chefes, que é como nós internamente chamamos aos nossos clientes, foi muito importante. As pessoas perceberem que toda a comunicação que fazíamos, quer através das nossas redes sociais, quer através dos meios de comunicação, era coerente com aquilo que as pessoas viam nas próprias lojas, em termos de medidas de higiene, as máscaras, ou seja, todas as medidas que fomos implementando ao longo da pandemia foi bastante importante. Claro que temos 1.636 lojas em Espanha, portanto ajuda-nos aqui a antecipar algumas dessas medidas e quando se falavam em máscaras em Portugal, todos os nossos colaboradores já usavam as máscaras, ou seja, algumas medidas e acabávamos por implementar por antecipação, o que foi bastante reconhecido também pelos nossos clientes, que não iam a uma loja e viam certas medidas, depois iam a outra loja e reparavam que umas medidas estavam implementadas e outra não, e nisso a Mercadona manteve sempre essa coerência entre aquilo que nós íamos dizendo, íamos comunicando e com aquilo que efetivamente as pessoas viam no supermercado. Uhum. Aliás, Constança, seja bem-vinda também. Aliás, ouvindo aqui o que o André estava a dizer, ele falou de um termo muito importante que é antecipar. E, neste caso, a experiência acumulada do Grupo em Espanha, das 1.600 lojas aqui ao lado, terá sido importante para inspirar e também para trazer aqui, no fundo, orientações sobre como reagir a esta realidade do Covid-19 e da pandemia. No caso do BPI, estando integrado no grupo CaixaBank,
A experiência que os espanhóis começaram a ter mais cedo até do que nós portugueses terá sido também fonte de algumas orientações daquilo que o BPI deveria fazer, tanto do ponto de vista da salvaguarda das suas equipas, dos seus colaboradores, mas também do que é que deveria fazer e realizar para, de imediato, também dar resposta às necessidades financeiras que iriam surgir na sociedade civil? Olá, muito bom dia, muito obrigada também por este convite. Claro que sim, nós trabalhamos de uma forma muito colaborativa, quer com as equipas do CaixaBank, quer com as equipas da Fundação La Caixa. E aqui também, obviamente, não foi uma exceção. A experiência que os nossos colegas estavam a viver em Espanha permitiu-nos, por um lado, afinar o nosso plano de contingência, que temos sempre preparado, mas também antecipar um conjunto de medidas. Para nós, a prioridade foi, em primeiro lugar, salvaguardar a saúde das pessoas, seja de clientes, seja de colaboradores. Por outro lado, também garantir que os serviços financeiros estavam a funcionar sempre sem quaisquer interrupções. E, finalmente, apoiar quer as famílias, quer as empresas em termos de liquidez. Posso-vos dizer que, desde logo, fomos o primeiro banco, antes mesmo de ter sido decretado o estado de emergência, nós fomos o primeiro banco a dizer que estávamos a funcionar à porta fechada. Lá está, para salvaguardar a saúde dos clientes e dos colaboradores, e também fomos o primeiro banco a disponibilizar as moratórias, quer para todo o tipo de créditos, quer para particulares, quer para empresas, porque, lá está, estávamos muito preparados para isso. Aliás, pelas contas que tenho aqui, pelo menos até à data de 31 de julho, o BPI já teria aprovado até então 73,1 mil moratórias no valor de 5,7 mil milhões de euros. Ora, quando o banco decide, e é dos primeiros agentes financeiros em Portugal também a disponibilizar essa ajuda, claro está, foi necessário comunicá-la para os vossos clientes. Isso também terá sido um desafio importante, porque tinha que ser uma comunicação simples, concisa, de forma a que os vossos clientes soubessem como operacionalizar e como pedir essa ajuda ao banco. Sem dúvida, sem dúvida. E o André já aqui referiu, por um lado, em primeiro lugar, a comunicação tem sempre que ser consistente, coerente e verdadeira com os valores da marca. E, neste caso, os valores do BPI são precisamente o compromisso social, a qualidade e a confiança. Portanto, é muito importante manter sempre essa consistência, coerência e esta verdade com os valores da marca. Por outro lado, é muito importante o tema de definir objetivos claros. E aqui a nossa prioridade era manter a tranquilidade das pessoas, de clientes e colaboradores, na relação com o banco. E daí, portanto, garantir que os clientes tinham sempre acesso ao banco, seja pelos canais digitais, pelas zonas automáticas, seja na possibilidade de se deslocarem ao balcão de uma forma muito tranquila. Seja também a questão de antecipar e de ter e salvaguardar a sua liquidez, seja, por outro lado, de criar soluções específicas para grupos de risco. Na altura, e desde logo o tema dos idosos, por exemplo, nós antecipámos, obviamente sem quaisquer custos, o pagamento das pensões para evitar aglomerados nos balcões. E estas medidas, para nós... esta comunicação que foi permanente e de uma forma muito simples, mas há dois temas que nos ajudaram particularmente. Por um lado, a comunicação social, que ajudou a amplificar todas as medidas, quer do BPI, quer dos outros bancos. Exatamente. E, portanto, a comunicação social teve aqui um papel muito importante de dar a conhecer às pessoas as medidas que estavam a ser tomadas. E, portanto, eu acho que é de realçar esse trabalho. E depois, por outro lado, o facto de nós, ao longo dos anos, termos investido tanto em inovação e em transformação digital, permitiu-nos muito ter canais permanentes de contacto com o banco. Por exemplo, alargámos a solução de contacto com o gestor a todos os clientes e, portanto, os clientes conseguiam contactar diretamente com o seu gestor e fazer as operações de uma forma segura, à distância. E, por outro lado, por exemplo, o facto de nós termos uma plataforma que é o GoBanking, que nos permite que a rede comercial tenha o banco sempre consigo. E, portanto, mesmo a trabalhar em casa, eles tinham acesso ao banco porque tinham o banco consigo. E, portanto, toda essa aposta ao longo dos anos nos permitiu agora estar mais capacitados para responder mais depressa. Aliás, Constância, eu imagino que durante estes meses se terão batido recordes de acesso ao home banking do BPI. Certamente. Sim. Os resultados a nível de acessos, obviamente, digitais e remotos foram obviamente, muito importantes.
importante. E foi um stress test superado, foi uma prova superada nesse sentido. Foi uma prova muito bem superada, também a questão de mobilizar todas as equipas, seja de serviços centrais, seja de redes comerciais, a encontrar outras formas de trabalhar e rapidamente estarmos... E tivemos sempre, e portanto foi uma prova muitíssimo bem superada. Aliás, André, esta questão da digitalização acabou também por se colocar a grande parte do retalho e da distribuição. Ou seja, para quem nos está a ouvir, as lojas da Mercadona mantiveram-se abertas como lojas de primeira necessidade. Claro está, com as contingências da lotação dos espaços, com todos os cuidados que eram necessários para acautelar a segurança dos clientes. Mas este advento do e-commerce, que no fundo também já começa a acontecer na distribuição, que começava por ser apenas um serviço por ser cómodo e que alguns clientes começavam a aderir a ele, começa a ser equacionado por parte da marca como um canal a desenvolver e a apoiar nos próximos tempos? Sim, sem dúvida. Em 2018 a Mercadona reestruturou criou a Mercadona Online como um projeto sólido e começou a testar em Valência, onde está a casa-mãe, começou a testar tudo o que é a compra online e todos esses novos procedimentos. É um projeto que está ainda numa fase inicial, já chegou a Barcelona, chegou também agora em abril, chegou a Madrid e sem dúvida que tem sido uma grande aposta da empresa. Em Portugal chegará certamente, mas é um teste piloto que está em estudo. Em Portugal queremos dar prioridade aos supermercados físicos, as pessoas comecem a se apropriar das nossas marcas, comecem a conhecer as nossas marcas próprias, que é a nossa grande aposta na qualidade das nossas marcas próprias, e há esse processo de expansão, de abertura dos supermercados físicos e de conhecimento também da marca. Aliás, André, há pouco como estava a dizer, apesar da pandemia ter colocado o vosso plano de expansão temporariamente em stand-by, rapidamente vocês retomaram o vosso plano de expansão. Aliás, de manhã hoje conversávamos e dizia-me que, feitas as contas, neste momento são 16 lojas, abriram 6 lojas durante o período da pandemia, prevêem abrir ainda mais lojas até ao final do ano e, claro está, que não vão ficar por aí. Não, o nosso projeto para 2000 Portanto, faltam 6 lojas para concluir este ano. Concluímos 2020 com 20 lojas e em 2021 seguiremos com a abertura de mais 10 lojas e assim será. Queremos chegar a todo o país e esse é o nosso objetivo, continuar a crescer em Portugal e a solidificar a nossa marca. Mas claro está que no momento de cortar a fita e abrir a loja pela primeira vez, certamente há cuidados que vocês tiveram que começar a ter em conta que nas primeiras inaugurações não eram necessários, não é? Ou seja, de que forma mudou a inauguração de uma loja Mercadona agora em tempos de regresso à normalidade com contenção? Sim, portanto, a abertura das lojas fazemos com maior normalidade, mas claro, com o chamado novo normal. Os trabalhadores agora estão de máscara, estão atrás de um acrílico, tem que se manter todas as regras de distanciamento e de lotação. Existem novas medidas, mas as pessoas começam a conhecer e começam a reconhecer também, isto é um aspecto importante, a Mercadona pelas suas características físicas das suas próprias lojas, que têm corredores muito amplos, as secções são muito espaçosas, as pessoas não, como costumamos dizer, as pessoas não andam aos encontrões, são lojas muito cómodas. Acabámos por também esse lado das próprias características físicas da loja acabou por nos beneficiar, e as pessoas reconhecem a Mercadona por isso, pelo que todas as medidas foram implementadas e por se sentirem bem seguras dentro da própria loja. Os próprios clientes têm luvas ao seu dispor para a entrada da loja, têm o gel desinfetante, têm todas as medidas estão asseguradas, a higiene das lojas. Isso tudo fez com que a Mercadona fosse bastante referida como uma referência em termos de supermercado e em termos das pessoas irem às lojas e não se sentirem de todo inseguras.
Exatamente. Ora bom, agora falando um bocadinho daquilo que foi o arranque da pandemia nas nossas vidas, e se recuarmos ali a março, abril, logo se começaram a ouvir algumas vozes críticas quanto àquilo que poderia ser o papel da banca para tentar ajudar a economia de um momento muito difícil como este. Depois, nas crises de 2008 ou 2011, a banca ter sido muito ajudada pelo Estado e pelo erário público. Ora, nesta fase de grande incerteza, o BPI tomou a iniciativa de suspender o pagamento de dividendos relativos ao exercício de 2019, isto para que a liquidez do banco fosse a maior possível para dar resposta a estas mesmas necessidades. Agora, isto é uma medida de gestão interna do banco, como é óbvio, mas a questão que lhe coloco, Constança, é uma decisão como estas, e comunicada desta forma, poderá fazer mais pela reputação do banco do que qualquer outra campanha publicitária? A reputação de um banco é um trabalho do dia-a-dia, não é um ato isolado. Portanto, não é um ato isolado Claro. Que ajuda a construir a reputação. É, de facto, um trabalho feito no dia-a-dia e posso dizer que, no caso do BPI, nós somos um banco com elevados níveis de reputação, trabalhamos isso, acompanhamos e trabalhamos em dois grandes eixos. Por um lado, a qualidade de serviço, o garantir sempre a qualidade de serviço ao cliente, esse é um garante da reputação, e por outro lado, o sermos uma referência na banca socialmente responsável e na governação ética. É isso que ajuda a construir reputação e é isso que está no trabalho das equipas de todos os dias. Uhum. E é isso que nos permite cumprir a nossa missão de ajudar a construir o bem-estar financeiro dos nossos clientes. Não são atos isolados que fazem a reputação. Mas há atos isolados que contribuem para ela também, não é? E que estão em coerência com ela. Naturalmente, lá está, é ser sempre consistente, coerente e verdadeiro com os valores de uma marca, é muito importante para construir essa reputação. E precisamente falando de coerência, e porque a comunicação de um banco também tem que ser de um banco, como de um supermercado, como a Mercadona, essa comunicação tem que ser coerente em todas as plataformas onde a marca comunica. Esta é a altura de mergulharmos nos anúncios de graça e vamos começar precisamente pelo anúncio do BPI. Um anúncio que esteve no ar durante os tempos da pandemia e que tinha um slogan muito forte, que ainda hoje se mantém nas caixas multibanco, nas plataformas de comunicação do BPI, que diz precisamente que dá mais valor ao nós do que ao eu. Vamos ver. Parámos todos para pensar. E com tempo para pensar, começámos a dar valor às coisas mais simples. A dar mais valor ao que temos e menos ao que não temos. A dar mais valor ao nós que ao eu. Mais valor ao sol e também à chuva. A dar mais valor à coragem que ao medo. Ao que fazemos e não apenas ao que sonhamos. A quem está ao lado e a quem esteve sempre. E quando pensamos no que realmente importa, o mundo fica a ganhar. BPI. Dá mais valor. Constança, este anúncio é claramente muito mais emotivo do que aquilo que costuma ser a comunicação de uma instituição financeira. E eu diria ainda que neste caso quase que permite adivinhar uma nova forma de estar na vida no que toca à relação do cliente com o banco. Talvez porque durante esta pandemia todos nós tínhamos refletido um pouco das nossas necessidades, daquilo que é essencial e daquilo que é supérfluo, e talvez aqui toda a gente e muitos portugueses tenham percebido e começado a dar mais valor ao que têm do que àquilo que não têm. E isto num plano bancário, será que é desta que a poupança será agora mais valorizada pelos clientes e vão passar a dar mais valor ao dinheiro que têm e que podem poupar do que aquilo que não têm e que poderiam pedir emprestado? Bem, esta campanha, a campanha Dá Mais Valor, o nosso objetivo era mostrar a forma como estamos ao lado das empresas, das famílias e da sociedade em geral e reafirmando o lema do nosso plano estratégico, algo que já tínhamos connosco, que é criar valor com valores. E, portanto, era isso. E esta foi uma campanha muito bem recebida, quer pelos clientes, quer pelos colaboradores, precisamente por esse lado humano e de proximidade e nessa linguagem emocional que a campanha traz. Sim, é verdade que as pessoas estão a dar mais valor à poupança, mas também é verdade que as pessoas continuam a precisar de comprar casa, de fazer os seus projetos e, portanto, o crédito é também um motor das economias e, portanto, o que se verificou no banco é que no primeiro semestre de 2020 o BPI cresceu quer em termos de poupança, mas também em termos de crédito.
porque a vida continua, não é? E os projetos, É quando não há liquidez ou quando é preciso lançar novos projetos, é preciso recorrer à ajuda financeira e os bancos estão disponíveis para dar. Agora, outra questão muito importante também no universo da comunicação e dos anúncios não passa necessariamente para publicidade, mas passará pelo content marketing. E nesse aspecto, a Mercadona tem sido muito trabalhadora e tem investido muito em conteúdos que sejam úteis para os seus consumidores, para os seus clientes, para lá da própria comunicação da marca. E o anúncio de graça que vamos ver não será necessariamente um anúncio, é um vídeo útil, que tem como slogan também algo muito sugestivo e bastante coerente e encaixado com a realidade que estamos a viver. Diz o anúncio, ou diz este vídeo, limpar é muito mais que limpar. Depois com um hashtag também muito sugestivo. Isto passará. Vamos ver. Se há algo que aprendemos nestes dias, foi que limpar não é só limpar. É fazer do seu lar um lugar melhor. É reencontrar-se e reencontrá-los. É mais uma parte daquilo que o faz feliz. Porque, na verdade, isto passará. Ora bom, André, este vídeo tem desde logo uma particularidade muito interessante, é que ele foi concebido para funcionar em dois mercados, com duas culturas, duas línguas diferentes, mas a verdade é que mesmo esta mensagem, isto passará, funciona nos dois lados da fronteira. Sim, o hashtag do isto passará e isto não tem de parar, sempre foi uma mensagem que tanto em comunicação interna como externa quisemos que estivesse bem presente dentro na nossa cultura. Nós tínhamos que, por um lado, motivar e garantir aos nossos fornecedores que tudo isto, que isto ia passar e que nós não tínhamos de parar, tínhamos de continuar a produzir, tínhamos de continuar a fazer chegar produtos às prateleiras do supermercado e, por consequência, à casa de todos os nossos chefes. E estas mensagens do isto passará, também dentro da própria comunicação interna, dentro da cultura da empresa, foi muito reforçada. E tínhamos de sentir, todas as equipas, criámos também uma plataforma web, os nossos fornecedores fizeram vídeos de motivação que nos enviavam, vídeos com estes hashtags, e foi muito interessante ver este movimento, tanto internamente como externamente, os nossos agricultores nos campos a partilhar os vídeos connosco. Há vídeos ao final de um dia de trabalho das pessoas se acercarem se aproximarem das suas varandas e baterem palmas, aplaudirem quando acabavam o dia, quando fechavam a porta do supermercado. Portanto, foi um movimento bastante importante, porque não nos podemos esquecer. Também os nossos operadores de supermercado tiveram na linha da frente, tiveram que estar presentes em todo o momento a servir o país. Por isso também fomos das primeiras empresas a dar um prémio de 20% do salário a todos os trabalhadores, aos 90 mil, portanto, desde lojas a logística, escritórios, todos. Isto é um trabalho de toda uma cadeia e foi muito importante interiorizarmos o isto passará e acreditar nessa mensagem de esperança e ir partilhando com todos aqueles que nos rodeiam, como fornecedores, sejam os trabalhadores, sejam as famílias, sejam os nossos vizinhos, e foi bastante positivo isso. E sentiram que estas mensagens tiveram particular sucesso e impacto nos meios de difusão como a comunicação social ou sobretudo nas vossas redes sociais? YouTube, Facebook? Eu reitero o que a Constança disse, que a comunicação social foi muito importante para transmitirmos todas as nossas medidas, para transmitir segurança às pessoas. Ao princípio as notícias eram muito ligadas a que os supermercados estavam vazios, era importante explicar que nós estávamos presentes, que os nossos fornecedores continuavam a trabalhar com as máximas condições de segurança, quer alimentar, quer de higiene, e portanto essas mensagens que fomos transmitindo foram muito importantes. Portanto, eu diria que tanto os canais, tanto as redes sociais, os canais oficiais da marca, como a comunicação social, foram fundamentais em todo este processo.
Ora bem, agora, chegados aqui, mesmo na reta final desta nossa conversa, é tempo de fazermos um breve balanço, olharmos um pouco para este momento em que estamos a regressar à normalidade, a reconquistá-la, mas sempre com a ressalva de fazer tudo para evitar uma segunda vaga e impedir ao máximo os contágios. E a questão agora aqui é que é importante também salvar a economia e protegê-la, no fundo, dos impactos que este ano trouxe às nossas vidas. Dito isto, no que depende do BPI e no que depender da Mercadona, o que é que as vossas marcas vão procurar fazer para continuar a estar ao lado dos portugueses neste momento de resiliência, tenacidade e de resistência às dificuldades que aí vêm? Esta atual crise nasce de uma situação de uma crise sanitária, não é? E que tem reflexo, obviamente, na economia, mas também encontra os bancos muito mais bem preparados para responder e apoiar, portanto, os bancos em geral. No caso do BPI, nós estamos claramente tranquilos. Temos um banco muito capitalizado, com muita liquidez, com os melhores rácios de risco em Portugal, e temos também do nosso lado um acionista muito forte e muito comprometido com o banco e com Portugal, e com essa capacidade de apoiar o banco e a economia. Também trabalhamos e temos connosco a Fundação La Caixa. É muito importante o trabalho que estamos a fazer em conjunto com a Fundação La Caixa. Da responsabilidade social. Só para terem uma ideia. Sim, quer dizer, em todas as dimensões, mas em particular, por exemplo, a Fundação tem este ano um orçamento de 30 milhões de euros para Portugal, para apoiar a área social, cultural e de investigação. E, portanto, isso também nos dá, é um braço também que temos de apoio à sociedade em geral. E, portanto, eu diria que nós estamos comprometidos em continuar a apoiar as famílias, as empresas e a sociedade em geral, e a ajudar na retoma da economia, claramente. André, e no que depender da Mercadona, a ideia é continuar a crescer. Ora, crescendo e abrindo novas lojas, certamente continuarão a ser criados novos postos de trabalho e, fazendo isso, estarão a contribuir para, no fundo, combater o impacto negativo desta crise. Mas, para lá disso, que mais é que podemos contar e esperar da vossa marca? Exatamente, eu diria que o plano de expansão mantém-se, portanto, a criação de emprego estável e de qualidade que nós muitas vezes reforçamos e oferecemos condições, damos contratos de efetivo desde o primeiro dia que entram na empresa. A progressão salarial são valores muito valorizados, passa a redundância, por todos os nossos trabalhadores. Já somos mais de 900 e vamos certamente continuar a crescer. É muito importante também reforçar que a Mercadona criou uma empresa portuguesa, chamada Irmandona Supermercados, para que todos os impostos do nosso plano de expansão fossem pagos em Portugal. Também é muito importante referir este aspecto. Por outro lado, as nossas políticas de responsabilidade social, que são cada vez mais reforçadas em Portugal, na área, principalmente na área da doação de alimentos. Desde janeiro já doámos, com apenas as 16 lojas que temos, já doámos mais de 600 toneladas de alimentos a várias instituições. E, por outro lado, o apoio aos fornecedores portugueses, que também está na nossa raiz, continuar a apoiar os mais de 300 fornecedores portugueses que já temos e continuar a abrir este leque de fornecedores portugueses e procurar no mercado fornecedores que possamos integrar na nossa rede. Eu diria que são os grandes pilares que a empresa está a apostar em Portugal e que apesar de toda esta crise, mantemos a ideia que isto não tem de parar e que isto passará. Vamos acreditar piamente nisso e contribuir também para essa mensagem. André e Constança, foi um prazer ter-vos neste Brands for Life. Foi uma excelente tertúlia, uma excelente troca de experiências e vamos prometer que vamos continuar atentos aos vossos progressos, ao vosso trabalho e em prol da sociedade civil e da luta contra o impacto deixado por estes tempos tão conturbados da pandemia do Covid-19. Dito isto, o Brands for Life vai ficar por aqui. Como sabe, estas conversas estão sempre disponíveis em tsf.pt e em dinheirovivo.pt, sendo que também tem sempre depois uma síntese desta nossa conversa na edição em papel do Dinheiro Vivo, mas também em podcast nas plataformas habituais. Já sabe que todas as semanas há novas conversas e, como tal, subscreva, mantenha-se atento ao Brands for Life, porque seguramente as
As boas ideias, as grandes experiências e a criatividade passam sempre por aqui. Por isso, mantemo-nos em contacto e até lá, mantenha-se ligado também à boa informação e a tudo o que nos deixa boas marcas na nossa vida.